Pessoal, vamos lá? Continuando aqui o nosso bate-papo, eu e a Carol, a conversa ainda é sobre mineração e farmácia. Já falamos um pouquinho que ela tá aí no dia a dia, conversamos sobre a homeopatia e hoje vamos conversar então sobre a alopatia. Primeiro a gente tem que explicar o que é a alopatia, né? Esse nome tão feio. Mentira, não. A alopatia são os medicamentos convencionais, assim, a grande maioria dos medicamentos que nós temos no mercado são alopáticos, né? Os alopáticos, eles são o paracetamol, a dipirona, o antibiótico, tudo, vamos dizer, tudo é alopatia. E a alopatia, ela segue o princípio dos contrários. Se você, usando o exemplo da febre, né? Se você está com febre, você vai tomar um antitérmico. Sim. Para baixar a febre. Para baixar a febre. Então, esse é o princípio da alopatia, né? Que é o contrário da homeopatia, caso tenham visto o que é a homeopatia. O vídeo anterior. Para não confundir. Na alopatia, nós temos os fitoterápicos, que são confundidos com a homeopatia, né? Que foi falado. E nós temos uma infinidade de medicamentos, temos uma infinidade de produtos de diversas origens também. Inclusive origem mineral. Sim. Eu acho que sabe o que seria legal, Carol? A gente bateu um papo aqui de bastidores e eu percebi que na alopatia os minerais eles entram em 2 momentos, né? Sim. Ou mais até, né? Eu acho que pelo menos 2, né? Ele, em várias etapas. Não guardei o nome. Como recipientes e como princípios ativos. Ok. Então vamos fazer um vídeo agora para a turma sobre os recipientes. Pode ser. Vamos? Pode ser. Explica aí para o bolo, que eu gostei do exemplo do bolo. O exemplo do bolo é fantástico. E sabe quem que me deu o exemplo do bolo? Um aluno. Eu expliquei para ele. E aí, ele na apresentação dele de TCC, ele era técnico em farmácia, ele usou esse exemplo e eu carrego pra vida. Olha que fantástico, né? A gente sempre tá aprendendo. E eu tô falando que eu gostei do exemplo do bolo, porque nas minhas aulas eu sempre uso exemplo de comida. Então, assim, eu acho que é muita rotina. Comida todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Vamos entender o que são os recipientes. Então, vamos pensar num bolo de chocolate. Um bolo de chocolate, a gente vai pensar, o princípio ativo é o chocolate, né? É o que eu quero. É o que a gente quer, né? É o efeito que eu quero. Mas eu consigo fazer um bolo sem farinha? Tu vai ter só chocolate se você não tiver farinha, certo? Os recipientes, eles são a farinha. Muitas vezes, inclusive, é usado amido de milho no recipiente, só que o amido de milho, né, ele tem origem no milho. Sim. Mas existem, sim, muitos recipientes que têm origem mineral. O silício. Quartzo. Olha só! Que é fantástico para quando a gente está lá manipulando, de fato, alguns produtos que sugam muita água. Eu uso o silício para secar. O talco. E uma coisa muito importante de se falar, que os recipientes, eles por muito tempo, eles foram considerados inertes. Sim. Mas eles não são de fato inertes. Eles são sem atividade terapêutica. É diferente. Para leigo pode parecer a mesma coisa, mas é levemente diferente, porque os recipientes, até eu fiz alguns estudos recentes que fala das atividades dos recipientes, que recipientes podem ter reações adversas. Sim. Em crianças principalmente, sabe? Existem recipientes que são contraindicados para crianças. Enfim, não vamos entrar nessa Mas área. faz sentido, né? Porque você coloca ele junto com o princípio ativo, mas ele não simplesmente entra e sai, né? Soltei o princípio, agora eu vou embora. Exatamente. É como se você usasse farinha integral, farinha de soja, farinha integral, farinha normal, farinha de amêndoa. Faz toda a diferença. Sim, sim. Mas ainda são recipientes. E vamos supor que você seja alérgica ao glúten. Tolerância então, ao glúten, é isso. Na verdade, em resumo, o recipiente é isso. Então, acaba ficando mais adequado ainda quando a gente pensa no bolo. E então, como eu estava falando, os minerais estão aí nos recipientes, sabe? Sendo muito importantes para a produção dos medicamentos. Eles são importantes na produção tanto de medicamentos, como a gente citou,
para fazer cápsulas, comprimidos, para que diminua muitas vezes, né, não só, mas assim mais corriqueiramente, a aderência quando você está prensando o comprimido, para ele não ficar preso lá na máquina, ou quando está se manipulando um produto que é muito higroscópico, que suga muita água, a gente coloca então que aí ele para de sugar essa água e você consegue fazer a cápsula, como ele também pode estar presente em cremes. Só que aí em cremes nem sempre vai ser como recipiente, porque eles têm efeitos também, né? Pode estar, que aí os cremes são chamados semissólidos. E em líquidos eu não estou lembrando nenhum mineral, mas eu posso estar equivocada. Quando a gente fala do óleo mineral, o próprio óleo mineral, né? Será que... Não deixa de ser. O nome diz, né, que é alguma coisa. Mas é óleo mineral mesmo, né? No creme tu vai ter a parafina líquida, a parafina sólida, que são minerais, né? Olha só, a gente conversando, a gente lembra de coisas, né, que de fato não estavam nem no script. Não. Pessoal, continua acompanhando, senão o vídeo vai ficar muito longo. O próximo, então, vai ser sobre os princípios ativos. Sobre chocolate. Sobre chocolate. Próximo vídeo.